Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada em um lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Só tenho uma faca e uma corda para me ajudar nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Nos últimos dias eu tive que quebrar algumas leis para poder sobreviver. Afinal, o inverno se aproxima e cada dia que passa eu tenho menos tempo. Mas quem brinca com fogo pode se queimar. Já são 13 dias de sobrevivência extrema e junto com o sol aparecem as folhas de outono, me lembrando que o inverno tá chegando e se eu não me apressar, pode ser tarde demais. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. O que eu sei é que para chegar até lá, primeiro eu preciso sobreviver hoje. E falando nisso, todo mundo aqui tá com fome. Principalmente eu, que jantei só uma lata de ervilha ontem. Então a gente precisa urgente procurar comida. Mas essa região cada vez tem menos animais. Só que de repente vejo algo pequeno do outro lado do rio. Essa foi por muito pouco. E esse coiote já estava querendo pegar o meu café da manhã. E pelo visto, do outro lado do rio ainda tem bastante animais. Quem sabe eu possa ficar por aqui mais um tempinho. Chegou a hora de ir até Valentine, mas dessa vez não é para procurar emprego. Se eu quiser sobreviver ao frio que se aproxima, eu preciso caçar animais de grande porte. E agora que eu tenho um cavalo, posso caçar em grande quantidade. Bom, nem tanto. Eu preciso de uma bolsa para carregar mais carne. Mas antes de sair, eu vou me alimentar bem. O cavalo já está pronto. E o cachorro vai comer durante a caçada. Mas logo na saída, vejo alguns cavalos selvagens. Depois que eu arrisquei a minha vida para roubar um cavalo, esses aparecem no meu quintal. Mas pelo menos isso é uma boa notícia. Domar cavalos selvagens para vender pode dar uma boa grana. Tô procurando um animal grande há um tempo. E o cachorro parece que tá cansado. Falando nisso, ele me lembra muito o meu primeiro cão que eu tive na infância. O nome dele era Urso, mas infelizmente ele foi roubado. E eu nunca mais o vi. Eu acho que esse deve ser um bom nome pra ele. E falando em algo bom, finalmente avisto o meu primeiro alvo. O urso não tira o olho da antilocapra. O coitado tá com muita fome. Por isso eu não vou levar o animal inteiro pra vender. Vou cortar só alguns pedaços e guardar a pele. Também lembrei que eu tenho algumas peles pequenas guardadas, então vou aproveitar para ir até Valentine e vender tudo o que eu puder. Chegando no açougue da cidade, decido vender tudo para liberar espaço para caçar mais. E consigo um pouco mais de $5. Depois dessa manhã cansativa, chegou a hora de almoçar. Não posso perder tempo, tenho que aproveitar cada dia ao máximo. Então começo a procurar mais animais, quando algo sinistro aparece no meu caminho. Aí eu lembrei que nesse modo, alguns animais raros estão espalhados pelo mapa. Fiquei imaginando que tipo de bicho conseguiria matar um porco desse tamanho. Mais do que nunca eu preciso ficar bem atento. Começo a seguir a estrada saindo de Valentine. Não posso ficar muito longe da água, porque se meu cavalo ficar com sede, aí sim eu teria um problemão para resolver. Aí eu lembrei que aqui perto tem um rio, e se tem água, tem animais.
Só que parece que não tem nada aqui, mas nessas horas é preciso ter paciência. Enquanto eu espero ver se algum animal aparece, aproveito para recuperar as energias do cavalo. Depois de tomar água e descansar um pouco, voltamos para a caçada. Até que no horizonte vejo um animal. Não é dos maiores, mas eu não tô podendo escolher muito não. Essa antilocapra não tá perfeita, mas eu vou vender ela inteira e isso sem dúvida vai me dar uma boa grana. Eu sei que um armadilheiro me pagaria bem mais. O problema é achar ele sem um mapa, e pelo risco de me perder, eu prefiro ser mais cauteloso. E de repente avisto alguns filhotes de antilocapra. Just a moment. Não consegui o filhote, mas achei uma fêmea bem grande. Só que eu lembrei que o urso ainda não comeu, então eu vou cortar alguns pedaços para alimentar ele e levar o restante para vender. E essa pele perfeita também vai render um bom dinheiro. Agora vamos descansar um pouco e nos preparar para voltar até Valentine. O cavalo com uma carga pesada não consegue andar muito tempo sem tomar água, e espero que ele aguente até lá. Tô chegando em Valentine e parece que o cavalo tá dando conta do recado. Mas o desgaste levou ele ao extremo. Chegando no açougueiro, vendo tudo, totalizando um pouco mais de 8 dólares. Hora de ir pra casa descansar, porque hoje, olha, a gente merece. Já tenho quase dinheiro suficiente para comprar minha primeira arma, mas não adianta comprar uma arma de fogo, até porque munição é muito caro. O meu objetivo é comprar um arco e flecha. Com ele eu posso me defender de bandidos, predadores e caçar muitos animais. Tudo isso sem gastar praticamente nada, fazendo flechas com o que tem na natureza. Agora eu vou fazer o jantar com o único pedaço que eu não vendi pro açougueiro, senão eu ia passar fome. Agora é descansar, porque amanhã vai ser um longo dia. O dia amanheceu e hoje vamos continuar procurando animais de grande porte. Ontem foi um dia muito bom. Eu fiz quase 20 dólares, mas eu ainda preciso de uma grande venda se eu quiser comprar o meu arco e flecha. Para isso, acho que eu vou ter que ir um pouco mais longe. Ainda bem que o cavalo parece que está totalmente recuperado. Agora sim, estamos prontos para sair. E hoje, o dia promete. Depois de algum tempo na estrada, encontrei uma fazenda no meio do nada. Esse tipo de lugar é bem interessante. Mesmo se tiver abandonada, pode ter alguns suprimentos. Mas pode ser que tenha alguém lá. E eu não quero tomar um tiro à toa. Nesse modo, um tiro pode ser fatal. E mesmo que não seja, eu tô longe da cidade e não tenho remédio.
E pelo barulho das cabras, com certeza tem gente morando aqui. Mas por enquanto, eu não vi ninguém. Cada cabra dessa deve dar pelo menos uns 10 dólares. Mas levar tudo isso para Valentine vai ser bem difícil. Mas acho que eu encontrei meu primeiro animal gigante. E isso tá muito grande para ser uma vaca. Vou me aproximar para ver melhor. Só que encontrei o dono da fazenda. Dessa vez eu não quero matar ninguém. Mas eu vou ser obrigado a prender ele, até porque todo fazendeiro tem arma. E tomar um tiro hoje não tá nos meus planos. Chegando mais perto, percebo que se trata de um boi enorme, da raça Devon. Esse animal tem carne de primeira qualidade e compensa muito mais eu levar ele até Valentine. Mas antes eu preciso cuidar do fazendeiro. Got myself a fine steer. Someone please help me! Oh God, help! Só que eu não contava que ele tinha um cachorro. Oh dear Moses! Mas para minha sorte, o cachorro vai embora. Menos mal. No modo sobrevivência, crimes cometidos longe de grandes cidades nunca são descobertos. Mas eu já cometi crimes demais. Daqui pra frente eu quero fazer tudo certo. Se tudo der certo, é claro. Agora eu vou largar o fazendeiro dentro do celeiro. Daqui um tempo ele vai conseguir se soltar. Até lá eu já consegui levar o boi embora. Mas, pelo visto, vai ser mais difícil do que parece. Acho que para pegar esse bicho só com a ajuda do cavalo. E uma patada desse boi pode matar o meu cachorro. All right, my boy. Então eu preciso tomar muito cuidado. There, got you. Come on, Fed. Ease up. Mas não teve jeito. Realmente eu tô com um problema aqui. Hey, hey, easy. I'll be quick. You need to calm down. O bicho é brabo demais. Mas acho que agora eu consegui acalmar um pouco ele. Nós já estamos caminhando há um tempo e por enquanto tá tudo certo. Mas quando a gente tava quase chegando em Valentine, o boi sai da estrada. Mas como eu não deixei ele muito longe, não demora muito e consigo colocar ele nos trilhos novamente. Finalmente cheguei na cidade e levo o boi até o comprador. E como prometido, ganhei 40 dólares pelo boi. Mas acho que ele não gostou muito do novo dono. A noite tá chegando e tá todo mundo cansado. Precisamos tomar água e descansar.
Mas o problema é que também estamos com muita fome e eu não tenho energia para ficar procurando animais a essa hora. Ainda mais que aqui já tem muito pouco animal para caçar. Só que mais uma vez eu vejo um animal pequeno do outro lado do rio. Animais pequenos se assustam muito fácil e dessa vez eu não posso errar. Para minha sorte, tem vários esquilos aqui. Perfeito! Gastei pouca energia e consegui carne para mim e para o cachorro. E depois de 2 dias muito produtivos, agora tenho dinheiro para comprar o meu arco e flecha. Quem sabe agora eu tenha realmente chance de sobreviver ao inverno. Mas tudo depende do que vai acontecer nos próximos dias.